Olá, Pedro. Oi, Thiago, tudo bem? Boa noite, professor. Hoje estamos no Zoom. Boa noite, Thiago. Professor, me escuta? Tudo bem, Pedro? Ah, beleza. Achei que não estava me escutando, professor. Boa noite. Calma aí que meu som tá ruim, peraí. Alô, alô, Pedro, pode falar? Agora ajeitei o som aqui. Oi, professor. Tá me ouvindo Oi, bem? agora tô. Ah, beleza. Ele Achei tava que não estava me ouvindo. no mute aqui, mas no mute do computador, não do Zoom. Vamos esperar o pessoal chegar, né? É, vocês receberam um e-mail, né? Sim, sim, recebi o e-mail por volta do meio-dia, eu acho. Meio-dia mesmo, né? Que daí já deixei organizadinho. A link também tá no AVA, né? O pessoal se acha também. E daí, como vocês estão? Tudo Ah, eu tranquilo? tô bem. Agora eu tô com bastante coisa pra fazer no trabalho, mas é de menos isso. Trabalho, mas você tá de home office. Sim. Pra falar a verdade, quando comecei a trabalhar, no dia que eu ia trabalhar na empresa, já me mandaram ficar em casa. Nem cheguei a trabalhar no prédio. Não? Já ficou direto em home office. Né? Sim. Qual empresa que você está trabalhando? Ah, o nome dela é Cherry, ela é ali no Campino do Siqueira. Eu trabalho com Data Analytics com eles. Essa área nova de ciência de dados e tal. Ah, que eu citei lá, né? Então, isso é uma coisa que, cara, a faculdade tem que investir nisso, né? Tem que investir nisso. Ah, pior que é uma área bem do futuro mesmo. A maioria dos cursos que eu vi que tem assim de graduação em ciência de dados ainda é um negócio que os caras mistura com ciência da computação, que não é exatamente isso. E não Ainda é, tá se formando bem ainda a questão. Quem entendeu bem foi os cursinhos online de ciência de dados mesmo. Essa galera entendeu, mas a faculdade ainda não pegou muita ideia do negócio. não, né? Também acho. Oi, Yara, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Oi, professor, tudo bem e você? Tudo bem. Hoje estamos no Zoom, né? Vocês gostam do Zoom? Ah, eu acho melhor. Melhor do que o YouTube? Sim. É, o Zoom é bom, né? Eu tenho o Zoom ali na empresa. O Thiago também gosta, né? É, o Zoom é bacana. Eu tô gravando, tá? Esperar o pessoal chegar. Pior que o Zoom é bom, professor. As lives também eram legais, mas acho que tinha muito problema tipo de ter delay. Você perguntava um negócio e demorava acho que 1, 2 minutos para chegar na gente. Aí a resposta demorava também o retorno, então. É, não digo um minuto, mas às vezes demorava uns 30 segundos assim. Demorava. É, vamos ver se a gente usa o Zoom. Eu tenho o Zoom lá na empresa, né? Esse meu Zoom é da empresa. Mas o Mas Zoom é o. uma ferramenta boa. O professor W e o professor Wilson estão usando com a gente. E sempre tá funcionando bem. Não, é o melhor, o Zoom é melhor. Mas eu gosto do YouTube, cara, também, que o YouTube, cara, tem uma câmera muito boa, né, cara? Não sei, a visualização do YouTube é muito boa. Não cai também, né? É difícil cair, né? Nunca caiu com a gente, né? Ou, Eu nunca percebi, pelo não, menos. nunca caiu. Mas vamos ver como que é a aula de hoje, daí qualquer coisa macro a gente faz também no Zoom. Acho que o lado bom do Zoom é que dá pra verbalizar a pergunta que tiver também.
Às vezes no YouTube fica só pela interpretação de texto, às vezes não é exatamente. A gente escreve, não é exatamente você entende o que a gente estava pensando. E aqui também dá para compartilhar material, né? Eu quero fazer um exercício no Excel com vocês, né? Fazer juntos. Só está chegando. Agatha, seja bem-vindo. Michael também. Boa noite a todos. Mais 2 minutinhos, 3 minutinhos, o pessoal vai chegando, né? Vocês viram as notas, né? O professor divulgou as notas, tá? Se tiver alguma dúvida da nota, se me falam também. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Oi, Angélica, tudo bem? Pessoal, vamos falando um pouco da nossa aula de hoje. O pessoal também vai entrando e já vai se ambientalizando, tá? Então, o que a gente vai trabalhar, ou seja, começar a discutir na nossa aula, é que quando uma empresa ela projeta o teu fluxo de caixa, né, através de um projeto, ela começa no ano zero, né, com seus investimentos, naturalmente ele vai avançando no ano 1, ano 2, ano 3 e assim sucessivamente. Tá? No momento em que ela vai avançando, né, e desenhando o seu fluxo, né, seja através dos seus resultados, do seu lucro, tá? A gente costuma ver essa viabilidade a valor presente. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu trago os fluxos, né, de todos os anos para o valor atual, pode ser para o ano zero atual, no sentido da gente entender quanto que vale esses fluxos precificados ao valor de hoje. Então a ideia central é que o valor presente, ou seja, dos fluxos, né, é dado pelos fluxos desenhados, né, os fluxos que a gente, vamos colocar aqui somatório dos fluxos, né, tem vários anos, né, essa aqui é uma ideia, né, matemática. Os fluxos, né, colocar aqui, ó, projetados, tá, e trazido, ou seja, valor presente, por uma taxa, aqui é N período, por uma taxa de desconto. Então, o Rzinho aqui, que é a aula de hoje, é a ideia da gente trabalhar a taxa de desconto. Ó. É claro que a taxa de desconto ali, por estar somando o denominador, toda vez que a gente aumentar a nossa taxa de desconto, né, os fluxos de hoje a valor presente valem menos, tá? Toda vez que a gente aumentar a nossa taxa de desconto, né, os fluxos
o valor de hoje, né, tem um preço menor. Tá? Só que agora a grande questão é saber o que é essa taxa de desconto. Ou seja, qual é o valor dessa taxa de desconto? Como determinar o valor disso? Ó? Determinar esse valor, ó, ou essa taxa, né? É o valor da taxa, né? Determinar a taxa. Como que nós determinamos essa taxa? Uma interrogação. Ok? Como é que nós vamos determinar essa taxa de desconto dos fluxos projetados do projeto? Tá? Os projetados pode ser do projeto também. Então, eu vou desenhar um fluxo projetado do meu projeto e quero trazer a valor presente. Só que, veja bem, os nossos projetos são projetos empresariais. Então, a gente está falando o quê? De uma empresa, né, que vai ter uma operação operacional. Claro que é um projeto é um desenho dessa operação, mas de qualquer maneira, né, eu estou projetando a minha operação. Estou projetando receita, estou projetando, né, custos, estou projetando despesas, estou projetando lucro. Então, nós, naturalmente, né, temos que entender essa operação. Tá? Nesse sentido, eu vou trabalhar a ideia da taxa, ou seja, que está aqui embaixo, né? Todos vocês conseguem ver bem o quadro, né? Estão vendo bem, né? Então, se não tiverem, vocês me falam, tá? Eu trago mais para a próxima. O quadro Então, tá ok, professor. ok, obrigado, Pedro. Então, aqui nós temos ali, ó, trazer a taxa, descobrir a taxa, né, através da operação da empresa. Só que a operação da empresa, no fundo, é seu ativo. Então, por uma lógica contábil e financeira, a gente tem que entender quais são as fontes de financiamento do ativo. E nós temos duas fontes de financiamento do ativo, que é o capital próprio e o capital de terceiro. O capital próprio é o recurso dos sócios e o capital de terceiro é o financiamento ou dívida bancária. A gente chama de dívida onerosa. Tá? Então percebam que o nosso curso ele é bem na parte projeto de viabilidade econômica e financeira. Agora a gente está entrando bem na parte financeira, né, nesse trimestre. Tá? E cuidado, e a parte financeira não é só a taxa de juros, que é capital de terceiro. Tem o custo do capital próprio, ou seja, o custo do dinheiro do acionista. Na aula de hoje, nós vamos avançar, né, na taxa de desconto, mais no que se diz respeito ao custo do acionista. Ou seja, o custo do dinheiro do sócio, ou seja, do meu dinheiro, do seu dinheiro, daquilo que você vai integralizar de capital financeiro no seu negócio, ou seja, no seu projeto, que vai desenhar um fluxo. Por uma lógica econômica, de viabilidade, ele tem que me dar fluxo. Ele tem fluxo, né, é o lucro e, né, o capital de giro dela. Tá? Então, o resultado dela, né, através dos seus fluxos, eles têm que ser descontados. Então, nós temos que saber como que nós, economistas e financeiros, nós conseguimos determinar o custo do nosso dinheiro, ok? Então, contabilmente, eu vou desenhar isso. Aqui, do lado, tem os ativos que geram, né, que representam a operação, que geram os fluxos. E aqui, no denominador, eu tenho um passivo, que é o custo de eu financiar a minha operação.
Em termos contábeis, eu tenho a seguinte lógica. Professor, Claro. quando a empresa ela tem capital aberto e vende ações numa bolsa de valores, seria um capital próprio ou um capital de terceiro daí? Por exemplo, toda empresa de capital aberto, eu tenho que descontar o fluxo dela pelo WOC, que a gente chama, que é o desconto de capital próprio e capital de terceiro. Ou seja, todo o valuation, se você for ver lá no OPA, já ouviu falar no OPA, Oferta Pública de Ação? Que é o IPO que eles chamam? Não conheço. Não conhece? Depois eu coloco aqui o link para você ver. No OPA, lá os estudos do OPA, você determina o valor da sua empresa pela taxa de desconto, que é uma composição do capital próprio e do capital o quê? De terceiro. Então eu vou responder a tua pergunta da seguinte forma. O valor da empresa depende da combinação dos dois, tanto do capital próprio como do terceiro. Ok? O valor da empresa depende dos dois. Mas, no mercado acionário, quando você faz o IPO, você entra no equity, né? Você não entra na dívida. Tá bom? Você não Entendi. entra na dívida. Só que, assim, eu não posso considerar o seguinte, ó, vou te dar um exemplo. Eu sou um acionista e meu custo do dinheiro é 15% ao ano. Tá? Só que a empresa tem dívida. E o custo ponderado, que a gente chama, né? O custo ponderado do meu capital não é 15, é um pouco menor. Por exemplo, é 11. Então, o meu custo efetivo de entrar no negócio, tá? É 11, não é 15, tá? Não é 15. Então, toda precificação de uma SA de capital aberto, por mais que você entre no equity, ou seja, se torna sócio, né, comprando a menor fração do capital social da empresa, você desconta pela composição da dívida do capital próprio. Nunca só pelo capital próprio, né, que as empresas têm dívida, tá bom? Tá? Entendi. Então, uma empresa de capital aberto, ela é valorizada e precificada, não é o termo correto, é precificada por essa taxa de desconto, que é uma composição que eu vou mostrar para vocês em termos contábeis da dívida e do capital próprio. Tá? Vamos ver ali, ó. Calma aí, que agora eu me perdi aqui no. Onde é que tá meu. Peraí, tá aqui. Vamos lá. Então, eu tenho uma empresa aqui, ó. Uma empresa. Tá? E ela tem ali, ó, ativo e passivo. Tá? No passivo, ó lá, ativo e passivo. Vou puxar mais para cá, para vocês visualizarem bem. Tá? No passivo, eu vou dividir da seguinte forma, ó. O passivo oneroso, que é dívida, ó. Dívida de curto e longo prazo. CP e longo prazo. Tá? E aqui embaixo, o patrimônio líquido. É o PL. Que o americano chama do equity, né? Do equity. E aqui é o debt, né? Aqui é o debt. Debt e equity. Tá? Então, veja bem. Quando nós estamos no ativo, o ativo representa aqui a empresa em operação, ó. A operação da empresa. Ou seja, quais são os ativos que eu preciso para produzir o meu produto ou produzir o meu serviço. Tá? E a ideia central
é bem claro, ó. Quanto que eu tenho? A gente chama, ó, o casinho de I, que é o custo da dívida, que é a taxa de juros, e aqui é o custo da dívida. E quanto que eu tenho do custo equity, ó, que é o que em minúsculo, ó. Que estão visualizando? Estão conseguindo visualizar? Então, né? Se não tiverem, vocês me falem. Esse KI é o que a gente chama do custo de capital, né? K é capital, custo de capital de terceiro, custo de terceiros. Custo de terceiros. Você vai no banco, pega uma dívida, seja de curto ou longo prazo, e paga a taxa de juros, custo de terceiros. E aqui eu tenho o patrimônio líquido, que é o custo do capital próprio, é do acionista. Atenção, aqui o custo do capital próprio, chama isso para cá para vocês visualizarem, o custo do capital próprio é o custo de quem, né, coloca o dinheiro lá, tá? E que financia. O custo do negócio como um todo, que vai para o valuation, é o que a gente chama de composição, que é a taxa de desconto. Então, a taxa de desconto, vou puxar aqui, ó, para vocês virem bem, ó, a taxa de desconto dos fluxos, tá? Taxa de desconto é uma composição do capital de terceiro mais o capital próprio. Ah, professor, a empresa lá que eu estou investindo não tem dívida. Não tem dívida nenhuma? Zero? Então a tua taxa de desconto é o CAE, né? CAE. Alguma coisa ela tem que ter de recurso próprio, né? Que é o capital integralizado. Tá bom? Então, fontes de financiamento do ativo. É o CAE e o CAI, ó. A soma dos dois. Aí é ponderada. Depois eu vou ensinar para vocês que a gente usa o WACC, né? WACC é em inglês, né? Vem Weighted Average Cost of Capital. Tá? A taxa de desconto é o WACC, com dois Cs aqui, ó. Weighted, que é ponderado, né? Custo, average, a média, né? Média ponderada do custo capital. Que é o capital próprio, CAE, mais o capital de terceiros. Tá? Que é o CAI. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos começar a discutir, né? Quero começar a discutir com vocês como que é a composição desse cara aqui, ó. Desse custo do capital próprio, do KE. Ou seja, como que eu chego nesse valor aí? Tá bom? Tá? Tudo bem? Todos vocês conseguiram visualizar? No Zoom tá pegando bem a câmera? Né? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aí vocês podem abrir o microfone, né? Agora aqui no Zoom facilita isso. Tá? E não é pegadinha. É uma das duas. Quando eu analiso o negócio, onde é que vocês acham que, em geral, né? Nem sempre, mas em geral, ou seja, na grande maioria dos casos, onde que o custo é maior? No CAI ou no CAE? Ou seja, onde que a taxa é maior? Por exemplo, né, eu posso ter um custo de dívida de 18% ao ano, um custo de CAE de 19% ou 17% ao ano. Esse custo que eu estou querendo falar, em porcentagem, onde é que vocês acham que é pior para a empresa, ou seja, mais oneroso para a empresa? Os custos de dívida ou custo de capital próprio? Pode abrir o microfone. Eu acho que seria o de dívida, porque você... Não é só o dinheiro que está ali, né? Você está devendo para outras pessoas. Está devendo para os outros. Pessoal, alguém concorda com o Pedro? O Pedro está falando que, em geral, né? Veja bem, não é sempre.
Mas, em geral, o KI tende a ser maior do que o KE, né? Pessoal, alguém tem uma opinião igual ou diferente? Veja lá. Thiago, Yara, Michael, Matheus, Angélica, Agatha, Guilherme, Crisan. Crisan tem também. Vamos lá. Ó, o Thiago falou KI. KI é maior? É isso aí que você falou, Thiago? Tá. Michael, Yara, estão me acompanhando? Isso, KI maior, né? Então, pessoal, Agatha, vamos lá. O Crisan acha que é o KI, ó. O Crisan falou o seguinte, ó. KI maior do que o KI. Agatha entrou de novo, estava com problema na conexão, Agatha? Você está falando no som, né? Mas está me ouvindo, né, Agatha? Então, está me ouvindo? A Agatha está... Ah, a tua internet está complicadinha. Tá. Depois o professor também vai deixar gravado. Olha, eu vou dizer para vocês. Quando nós analisamos um negócio, seja uma empresa, na grande maioria dos casos, e se essa empresa for sadia, em termos de econômico-financeiro, viabilidade econômico-financeira, cuidado. O CAE, que é o custo de capital próprio, é maior do que o CAI, que é o que o Crisan falou ali, ó. Tá? Se você está nessa situação, significa dizer que você financiou o seu negócio mal, ou seja, o seu custo de dívida destrói valor. Porque ela pressiona a sua taxa de desconto. Tá? Uma coisa interessante em condições normais de mercado, ou seja, sem estresse de mercado, sem problema de liquidez e de crédito, o custo do capital próprio, o custo do seu dinheiro do acionista é maior do que o custo do banco. Tá? Então, se você puder pegar um financiamento bancário e botar menos capital, você cria mais valor para o seu negócio. Porque você está o quê? Dividindo o risco. Tá? O risco do capital próprio é muito alto. E é isso que eu quero mostrar para vocês pela teoria do CAPM, que é o Capital as Price Market. Ou seja, o custo capital próprio. Tá? Então, atenção especial, assim, quando a gente faz bastante valuation, até lá na minha empresa, na ValueUp, lá, pode ter certeza, se faz valuation de cima para baixo, de baixo para cima, se você considerar o custo capital próprio muito alto, 90%, 95% da composição do financiamento ativo, você está perdendo valor. Claro, às vezes eu faço valuation, condições de mercado, eu mostro para o meu cliente assim, ó, você tem uma dívida ruim aqui, ó. Por que você tem uma dívida ruim? Porque ela é maior do que o CAE. Então você tem que, sugestão, né? Você tem que refinanciar a sua dívida, tá? Para que ela fique menor, né, do que o custo do capital próprio. E, consequentemente, você possa criar valor nos seus fluxos de caixa, ou seja, né, criar valor na sua operação. Então, a questão do capital próprio é muito complicado. Uma coisa importante, hein? Se você está 100% financiado com capital próprio, você sozinho está 100% no risco do seu negócio. Tá? Claro, não existe essa opção. O professor está exagerando aqui agora nesse exemplo que eu vou falar para vocês. Se você puder fazer 100% financiado em banco, no longo prazo, né?
receber à vista e pagar seus fornecedores em 60 dias, você é o melhor empresário de projeto que eu já vi na minha vida. Esse negócio é... Porque você coloca todo o risco no mercado, não bota dinheiro no teu projeto, não bota dinheiro no teu projeto, né? E se não der certo, você faz uma recuperação judicial, renegocia com os bancos e coloca os seus fornecedores, que a gente chama na classe 3 e 4, né? O fornecedor grande vai na 3, normalmente, o fornecedor pequeno vai na classe 4, e vai para a Assembleia do Credor, na Assembleia de credor, né? De credores, renegociar o passivo, tá? E detalhe, você não queimou seu dinheiro, né? Você não perde seu dinheiro. Tá? Então, olha que coisa interessante, né? O empresário que joga o risco do seu negócio para o mercado, pegando dívida, né? E segura o fluxo, pagando a prazo seus fornecedores, ele é um empresário, um bom negociador, hein? Um bom empresário. Financeiramente falando, o cara é muito inteligente. Tá? Então, o custo de capital próprio é sempre mais pesado, tá bom? Atenção especial. Por isso que a gente tem que analisar com atenção o custo de capital próprio. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Então tá. Então vamos trabalhar a questão do custo de capital próprio. Depois, daqui a pouco eu puxo os slides aqui para vocês. Tá? Mas vou escrever ali, ó. Aqui no nosso quadrinho, né? Você sabe que eu gosto de usar o quadro ali, né? Vamos colocar aqui. Custo do capital próprio. Que é o KI, ó. Aí. No KI, a gente chama aqui, ó, custo do acionista. Custo do dinheiro, termo bem direto aqui, ó. Dinheiro do acionista ou do sócio. Custo do dinheiro do acionista. Tá bom? Tá. E quando nós trabalhamos o custo do dinheiro do acionista, nós temos um modelo, ó. O modelo que a gente utiliza é o Capital Asset Price Mark, CAPM. É o que a gente chama. Aí depois na apostila tem lá daqui a pouco eu já abro o PowerPoint, para vocês verem o termo certinho em inglês, tá? Que aqui ele come muito espaço para o meu quadro. Tá? Então, o modelo CAPM, ele vai determinar, né, o custo desse dinheiro. Em taxa, tá? Deixa bem claro, em taxa. Se o custo é 10%, 15%, 20%, e por aí vai. Tá? O que é esse custo do dinheiro, já que está em taxa? É a rentabilidade mínima não é renda, é rentabilidade. A rentabilidade mínima demandada pelo sócio. Pelo sócio, ou exigida pelo sócio. Tá? E a gente coloca essa taxa, essa rentabilidade mínima demandada pelo sócio, na integralização do capital, né? Na integralização do capital, em porcentagem ao ano, tá? A gente sempre coloca o ano aqui. Então, se você for ver lá a taxa, quanto você achou a sua taxa? Achei 8,5, então é 8,5% ao ano. Sempre a gente analisa, né? Sempre a gente trabalha na taxa anual. Tá? Então, a rentabilidade mínima demandada pelo sócio é em porcentagem ao ano.
E um ponto importante, né? Qual é a lógica econômica? Ponto central, ó. Qual é o pilar econômico? Uma lógica econômica aqui, ó. Atenção, a lógica econômica desse custo de capital próprio é a ideia do que a gente chama do custo de oportunidade. Atenção especial. Então, o que a gente vai trabalhar aqui, na verdade, não é o custo financeiro em si, mas é o custo de oportunidade de eu investir, por exemplo, no negócio. Qual é o custo de oportunidade de eu investir num restaurante como sócio? Investir como sócio. Qual é o custo de oportunidade de eu investir numa empresa de cursinho de inglês? Qual é o custo de oportunidade de eu ser sócio de uma indústria? Qual é o custo de oportunidade de eu ser sócio de um restaurante? Por aí vai. Eu tenho que saber qual é o custo do meu dinheiro por uma lógica econômica de mercado. Então, aqui na lógica econômica é a ideia do custo de oportunidade. Tá? É o custo de oportunidade. Então, percebam, olha, por que em geral, né, repetindo aquele meu exemplo lá, vou colocar aqui no cantinho, aqui, ó. Por que em geral, ó, o CAE é maior do que o CAI? Por que ele tende a ser maior do que o CAI? Pessoal, ele tende a ser maior do que o CAI por uma questão simples. Se eu tenho lá R$1 milhão, aí eu tenho duas opções. Ou eu aplico esse dinheiro na renda fixa e ganho juros de longo prazo, por exemplo, ou eu invisto no meu restaurante. Eu pergunto para vocês, onde o risco é maior? Comprar títulos do governo e ganhar juros de longo prazo, ou comprar cotas de uma empresa de restaurante? Cara, o risco é maior é o segundo. Ou seja, o risco maior é o CAE. Claro que é. Então, o custo do meu capital, ele tem que estar necessariamente analisando o custo de oportunidade de eu aplicar o dinheiro no título público. Vou dar um exemplo. Digamos que o título público esteja rendendo 7% ao ano. Cara, eu não posso entrar num negócio desse para ganhar 5% ao ano. Não dá. Se eu entrar num negócio desse e ganhar 5% ao ano, aí, percebam, né? Eu estou perdendo valor. Meu dinheiro está perdendo valor ao longo do tempo. E economicamente falando, eu estou perdendo o custo de oportunidade. Então, a minha taxa mínima demandada, ou seja, de exigência que eu vou ter como sócio, cara, é 7% mais o risco do negócio. Ok? Eu tenho que calcular o risco do negócio. Então, por isso que CAE, agora acho que vocês estão entendendo, né? O CAE, que é o custo do meu dinheiro, ele representa essa taxa de juros de 7% ao ano, mais o risco do negócio. No mínimo. No mínimo. Porque se eu não tiver um ganho adicional, por que eu vou pegar meu R$1 milhão, deixar de aplicar em títulos de longo prazo que estão pagando juros de 7% ao ano e botar num negócio? Pode ser num restaurante, pode ser numa indústria, pode ser, né, numa loja. Né? Não dá. Eu preciso rentabilizar meu capital próprio, eu como sócio, acima da taxa de juros. Por isso que o CAE, o custo do meu dinheiro, é maior que o CAI. Claro, em geral, tá? Em geral. Às vezes a gente estuda e a dívida é mal feita, né? A dívida é eventual, e são situações onde você está destruindo valor e, consequentemente, a sua estrutura de financiamento ela é inadequada. Tá? Tudo bem? O professor foi muito rápido? Querem que eu explique de novo? Então, ó, qual que é a ideia? O custo capital próprio é o custo do dinheiro do acionista em termos percentuais. Ele é determinado pelo modelo CAPM. Tá?
Ele é calculado pela rentabilidade mínima demandada pelo sócio, exigida pelo sócio, sempre em porcentagem ao ano, e segue a lógica econômica do custo de oportunidade. Tá? Tudo bem? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? O que eu vou conseguir ver na aula de hoje com vocês agora? Eu quero ver a estrutura inicial do CAPM. Tá? Então, a estrutura inicial do CAPM. Com a estrutura inicial do CAPM, na sequência, a gente vai ver mais exemplos, vai colocar mais variáveis e por aí vai. Tá? E depois a gente vai entrar na custa do financiamento, no custo de financiamento. Aí, junto os dois, temos a estrutura de financiamento. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, só uma tela inicial, mas depois eu já vou voltar para o quadro. Pessoal, estão conseguindo visualizar? Isso. Então, né? Ó, taxa de desconto. O fluxo de caixa descontado, né? Que a gente vai trabalhar, que é o valor presente. Tá? É muito mercado de renda variável, tá? Então, uso muito da Modaran. Tá? Então, ó, fluxo de caixa descontado. Na avaliação pelo fluxo de caixa descontado, partimos da premissa de que o valor do ativo ou de um projeto é o valor presente dos fluxos de caixa previsto sobre o ativo. Por isso que é um projeto. As taxas de descontos devem refletir o grau de risco do fluxo de caixa. O custo da dívida deve incorporar um prêmio por inadimplência ou um spread para o risco de inadimplência da dívida. Tá? E tem o custo do patrimônio líquido, que é o prêmio do PL. Tá? Então tem o que é risco, né? Probabilidade de ganho e perda. Tá? E nós temos ali o custo do patrimônio líquido, que é do equity, tá? Retornos reais sobre o investimento versus retornos previstos. Sempre há um risco, sempre. Essa palavra, sempre, ela tem que ser considerada na nossa análise. Veja o caso que a gente está vivendo na nossa economia, na economia mundial. Ninguém previa uma pandemia tão severa como a gente está vivendo. Né? Então, e ela tem um risco severo. Tá? O risco de um investimento é não diversificável, ou seja, um risco de mercado. O retorno previsto deve ser igual ao retorno do ativo livre de risco, que é a taxa de juros, acrescida por um prêmio. É isso que a gente vai ver mais na aula de hoje, que é o custo do PL. Os modelos tendem a mensurar o risco de investimentos e convertê-lo em retorno esperado, ou retorno mínimo exigido pelo acionista. Tá? Retorno esperado é o retorno esperado do acionista. Tá? Então, veja bem, nós temos dois riscos, né? O risco específico diversificado, que é o risco da empresa. Devemos considerar uma ampla gama de risco. O risco da empresa, calcular mal sua demanda, o risco da empresa de ter concorrência, o risco setorial, ou seja, que ela afeta uma empresa de uma forma específica. E devemos considerar o risco do mercado, que é o risco da taxa de juros, risco do câmbio, risco do PIB, risco da inflação. Então tem o risco que é o risco não diversificado, ou seja, o primeiro é o risco não sistêmico e o segundo é o risco sistemático, né? Ou não sistemático e não sistêmico, tanto faz. Tá bom? Aí tem a questão da diversificação, mas ó, é isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Na nossa análise, nós temos o modelo de precificação de ativo de capital, que é o Capital Asset Price Model, que é o CAPM, que a gente vai ver. Tá? Veja bem, eu estou colocando lá o Ibovespa, pode ser o SP500 dos Estados Unidos, né? Do mercado dos Estados Unidos. Todo negócio, quando a gente vai analisar,
por mais que não seja uma empresa de capital aberta, né? Por exemplo, eu vou analisar uma indústria na área do setor químico. E ela é uma capital fechada. Pode ser uma limitada, pode ser uma SA de capital fechada, ou seja, não tem ações em bolsa. Tá? Eu analiso o risco específico da empresa com base, atenção, com base em premissas do mercado acionário, ou seja, do mercado de capitais. Pode ser americano ou nacional. Tá bom? Então, eu uso o mercado de capitais como referência para qualquer análise de negócio. Seja um negócio na área da indústria química, seja um negócio na indústria automobilística, seja um negócio na área de metal mecânica, seja um negócio na área de saúde, seja pelo setor específico dele, seja um negócio na área de entretenimento, lazer, seja um negócio na área de alimentação e por aí vai. Tá? Então a gente vai fazer isso bastante, mas essa nossa aula inicial, estou dando esse panorama, tá? Tudo bem? Então, eu vou falar um pouquinho aqui, ó. Depois a gente compartilha mais, tá? Mas quando nós trabalhamos no CAPM, o curso Capital Próprio, eu vou manter esse nosso título aqui, ó. Tá? Os primeiros passos, tá? Não são os últimos. São o primeiro, tá? Então vamos ver aqui, ó. Quando nós analisamos esse modelo CAPM ali, ó, os primeiros passos para a gente calcular o custo do capital próprio é igual, né? Deixa eu ver só, é o RF que ele usa, ó, o retorno sobre ativo livre de risco, mais o beta sobre o RM menos o RF. Ele usa essa fórmulazinha inicial. Estou com essa fórmula inicial. Depois a gente vai ajustar um pouco essa fórmula. Tá? Mas o mais importante é você entender a lógica desse modelo. Então, deixa eu compartilhar ali com vocês. Que é assim, ó, quanto que vale o seu dinheiro? Qual é o mínimo que você deve exigir para entrar no negócio? Deixa eu compartilhar ali. Deixa eu ver direto aqui. Tá aqui, ó. Eu já estou indo um pouquinho mais para frente ali. Esse material está disponível para vocês. Tá? Então, ó, no modelo CAPM, eu tenho o custo do capital próprio, que é o CAE. RF é a taxa livre de risco, que é um título público. Vamos colocar aqui, ó. Título de risco zero. RF é a taxa de juros de um título público, é uma dívida soberana de longo prazo. Tá? 10 anos, 20 anos, aí depende da premissa que você quiser usar. Tá? Então, RF, Risk Free, é a taxa de juros de ativo livre de risco. Tá? Nos manuais mais avançados de finanças corporativas e projetos, assim, a gente usa muito, né, o título norte-americano. Tá? E depois a gente faz uma correção pela inflação. Tá? Aqui eu vou uma introdução aqui, só para a gente avançar no raciocínio, tá? Que pode ser o título brasileiro de longo prazo. Depois tem que colocar o risco país ali. Mas vamos usar ele como referência só para a gente entender bem essa lógica. Depois, em termos práticos, a gente vai ver vários outros exemplos.
E cuidado, RM é a taxa de retorno esperada da carteira de mercado. O RM, na verdade, retorno pelo mercado, tá? É aquilo que o mercado de capitais ele vai te dando de rentabilidade. Por exemplo, mercado de capitais é o Ibovespa, é o retorno do Ibovespa, ou o retorno do SP500 dos Estados Unidos, tá? E por aí vai. RM menos RF, a diferença dos dois, ele fornece o que a gente chama de prêmio que o mercado oferece por unidade de risco, independente do ativo específico, ou seja, prêmio de mercado. Claro, né, o mercado, no médio e longo prazo, ele tem que pagar mais que um título público, senão a sua economia está destruindo valor. Né? Tá? Um exemplo aqui, ó, eu trouxe um exemplo ali para vocês verem. Depois a gente vai calcular os betas ali. Então, a gente tem o custo capital próprio da empresa ABC, e eu estou considerando os juros do banco, ou seja, do banco não, né? Do título público, de 11,50. E perceba que tem um betazinho aqui, ó, isso que a gente vai calcular, ó. O betazinho que multiplica o prêmio de mercado, que é 17,5 menos 11,5. Aqui é um modelo, tá? Uma suposição. Mas percebam que o que muda da empresa ABC para a empresa XYZ é o betazinho, que é o parâmetro betazinho, que o primeiro da empresa ABC é 1,24 e da empresa XYZ é 0,4. Mas percebam que nos dois casos, tanto no caso da empresa ABC como na empresa XYZ, o retorno mínimo exigido, no primeiro caso, pelo acionista é 18,9% ao ano, e no segundo caso é 13,9% ao ano, acima daquela taxa de juros, né, da taxa de juros do título público que a gente calculou ali, que é 11,5. Então, ele tem que remunerar acima daquilo que o governo paga na renda fixa, que a gente chama. Bom? Tudo bem? Aí eu quero falar com vocês aqui do betazinho. É isso que a gente vai trabalhar agora. Tá? O betazinho, ou seja, para eu calcular o betazinho, eu tenho que, né, ou também posso pegar a informação de mercado, mas o importante é a gente calcular juntos. O betazinho é legal a gente calcular e interpretar o que ele significa no mercado. Então, por exemplo, os analistas de mercado eles vão pegando, né, as empresas do mercado de capitais e vão calculando os betas e, com isso, eles vão informando ao mercado se aquele setor tem um risco maior ou menor do que o de mercado e qual é o valor desse risco. Então, eu quero convidar vocês. Vocês estão com o Excel? Que eu disponibilizei para vocês ali na aula de hoje? Estão com o Excel? Tá. Me ajudem, pessoal. Não estou falando sozinho, não, né? Não tá não, professor. Tchau. Que bom, obrigado. E daí? Vocês estão com o Excel lá? Tô com o Excel aqui. Então, Thiago também, Michael, Matheus, Guilherme, Crisan, Agatha, então. Vamos abrir juntos lá o Excel? Eu vou compartilhar aqui com vocês, ó. Então, olha lá. Eu tenho os retornos de empresas, claro, aqui é tudo mercado de capitais, ou seja, mercado aberto, tá? Que vão servir de referência para a gente entender o risco do setor. Ó, o risco de mercado aqui poderia ser o quê? Do Ibovespa, ó. Tá? Professor, a tela do computador ela não tá bem definida, não dá para ver os números direito. Não, vamos aumentar então, ó. Ótimo. E agora, melhorou? Melhorou. Melhorou, né? Isso, vai me orientando, por favor, tá, Pedro? Ó, então, agora todos estão conseguindo ver? Então, Pedro, está conseguindo ver melhor agora? Sim.
Tá. Então, Os aqui o números estão bem Ibovespa, ok. ó. Aqui o Ibovespa, o retorno do mercado. Aqui é a empresa, ó, que eu criei aqui, ó, ABC. E aqui é a empresa, uma outra empresa no setor, né? Uma empresa no setor XYZ. Bom? Então, são duas empresas, um no setor ABC e outro no setor XYZ. Então, por exemplo, ó, a observação pode ser diário ou mensal. Eu gosto de pegar diário. Tá? Claro que aqui eu peguei uma série pequena. Tá? Peguei, digamos, 24 meses, 2 anos. Tá? Então, no mês 1, caiu o mercado 1% no mês e o retorno da empresa, ou seja, a ação dessa empresa ABC caiu 2% e a XYZ caiu 0,4%. Continuando. No mês seguinte, no mês 2, o mercado caiu 3%, a empresa ABC caiu o quê? 7%. E a empresa XYZ caiu 2%. Tá? Aí o mercado subiu 2%. A empresa ABC subiu 3% e a empresa XYZ subiu 1%. Pessoal, qual das empresas... Aqui é o mercado, que é o risco que a gente chama de mercado, não diversificável. Qual das empresas, na opinião de vocês, tem mais risco aqui? Só olhando essas 3 observações. A ABC ou a XYZ? Qual tem maior risco? Vamos lá, me ajudem. Hein? Qual da opinião de vocês tem maior risco? Alô? ABC, professor. ABC? Não, é ABC, perfeito, ABC. Porque, ó, ela varia mais, ó, tá vendo, ó? Então, como que nós vamos calcular ela aqui, ó? Vamos copiar essas empresas aqui ABC, só as duas primeiras colunas, a coluna A, B e C, ó, vamos copiar aqui, ó. Vamos copiar aqui. E vamos colocar, né, na outra planilha ali, ó. Vamos aumentar aqui para vocês visualizarem. Estão visualizando? Sim, professor. Então, legal. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Vamos calcular o risco que vai compor o risco do capital próprio desse setor, supondo que a empresa ABC ela seja representante do meu setor ali, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos inserir, tá? Diagrama de dispersão, esse aqui, ó, diagrama de dispersão, ok? E selecionar dados, ó. Selecionar dados. Tá? Aí adicionar, tá? Nome da série, vamos colocar o nome da série, que é o risco beta da empresa ABC. Tá lá. Vou colocar ali. No eixo X, vamos pegar o RM, os valores do RM. Ou seja, a célula B3 até a célula B26. Tá bom? E no eixo Y, vamos pegar o retorno da empresa que representa o setor, ABC. Ou seja, a célula C3 até a célula C26 também. 24 observações. Ok? Ok. Tá. O gráfico de vocês ficou assim também? Estão acompanhando? Então,
Tá. Então, o que a gente tem na verdade ali, ó? Vou dar um ajuste ali, ó. Botar inferior, tá? Você vai poder também fazer, né? A aula está gravada lá, inferior. Tá? E eu tenho ali, ó, a rentabilidade. Antes de fazer o gráfico ali, ó. A rentabilidade aqui do eixo horizontal do mercado. Então vamos escrever aqui, ó. Vamos inserir nos eixos, ó. Nos eixos. Ó, o retorno do mercado. Do mercado. Tá? E aqui, ó, o retorno do setor, da empresa, né? Vou colocar aqui do setor específico. O setor, ou empresa, tá? Que a empresa representa o setor ali, né? Só para a gente simplificar. É claro que os analistas, eles calculam de todas as empresas do setor e ponderam, né? Chega, ó, aquele setor tem um beta 1,5, 1,4, por aí vai. Tá bom? Então, todos vocês conseguem observar, ó, que quando o mercado sobe, o retorno da empresa ou do setor sobe. O mercado cai, naturalmente, o retorno do setor ou da empresa cai também. Tá? Aí, com o botão da esquerda, eu vou selecionar essas bolinhas ali, as observações, e adicionar a linha de tendência. Ó. Linear, vamos fazer essa linear mesmo. Tá? R ao quadrado e equação do gráfico. Tá? Eu vou organizar ela, botar uma cor vermelha ali, ó, para todos visualizarem bem. Aumentar um pouquinho a sua espessura, né? Coisas de gráfico aqui do Excel. Mas, de tal maneira, está ali a nossa equação ali, ó. Isso aqui acho que não precisa, né? Simplificar. Está ali a nossa equação. Bom? Vamos escrever essa equação ali, ó. Aqui a gente já tem o beta, ó. Que é esse betazinho aqui, ó. Tá no seguinte sentido, ó. Né? A empresa ABC, ó. ABC. Então, qual é a equação dela? O Y é igual a 0,007 mais 1,24 13 de x. Né? Aqui, matemática, como ela apareceu ali no... Né? Apareceu ali no gráfico. Tá bom? Então, o que ela quer dizer? O R quadrado bom ali, né? O R quadrado bom. E o importante, claro, que é estimado, né? Vamos colocar o chapeuzinho, que nem o professor Hudson ensinou vocês, né? Uma regressão estimada. Então, o que ele quer dizer? Ó? Se o mercado subir 1%, ó, se o mercado, claro, mercado de capitais nesse caso, né? Pode ser o Ibovespa, o SP500, o mercado onde essa empresa está. Se o mercado subir 1% de rentabilidade, então a rentabilidade da empresa, ou o retorno, né? Pode botar rentabilidade. Ou a rentabilidade da empresa ABC, ou do setor dela, ABC, né, do seu setor, subirá em média, né? Em média, ou cerca de, né? 1,24%. Olha lá.
Então, o beta é 1,24. Beta alto, tá? Tá bom? Vamos ver lá, vou tirar um pouco ali. Ok? Então, percebam. Aí a gente usa econometria, né? Lá com o professor Hudson. Tá? Ou seja, o retorno esperado do setor é acima da média. Professor, Fala, Matheus. para fazer uma média do beta setorial, tem que fazer de todas as empresas do setor e fazer uma média básica de divisão, assim? Ou Tem. tem outra Não, maneira? e do tamanho da empresa, né? Então aí você tem que. Sabe o que você tem que fazer, Matheus? Você está me ouvindo? Tô. Então, Matheus, aí tem que entrar no site da Modaran lá e eles fazem lá esse beta do setor. Eu acho Ou que eu entra sei na, que site que é Na esse. Bloomberg, depois eu coloco ali para vocês. Entra na Aham. Bloomberg, entra na Reuters, assim, É, né? tem um monte. Aham. Porque tem que fazer, cara, não tem como. Né? Claro, aqui, professor, aqui é a ideia, né? Aqui é a ideia. Sim, na Mas você já prática. ouviu esse termo, né? Você é do mercado financeiro? Aham, sim. Você já ouviu esse termo. Já. O professor Hudson, ele já rodou esse modelinho com vocês ou não? Já rodou no beta, como é que faz já? Ah, no Gretel? Aham. Ah, então não é novo. Mas CAPM vocês não viram ainda, né? Putz, eu acho que ele só deu. Não lembro quem deu esse conceito agora. Ou eu que Professor, também tô o estudando professor isso. W tá passando CAPM agora pra gente no mercado financeiro. Ah, então Ah, já ele tá aí está no tudo. mercado financeiro. Então tá igual, né? Sim. Tá bem parecido. Ah, que bom, né? Isso é bom. Ah, só que aqui eu estou contextualizando, né, para o nosso projeto ali, tá bom? Para o nosso projeto. Mas ele está vendo bem detalhadinho do o título público americano? Como que ele está vendo? Eu vou Sim, conversar ele com tá ele. indo bem detalhado. Ele tá explicando todas as variáveis, tipo, tá falando de variância, desvio padrão, a covariância que acontece para ter uma diversificação da carteira. Ah, não, mas ele está vendo para a carteira, eu estou vendo para o projeto, tá? Hum. Então, é complementar, tá bom? O que a gente está vendo é complementar. Porque ele está vendo beta da carteira, né? Tá vendo beta da carteira. Ok? Agora eu pergunto para vocês: esse setor que a gente analisou da empresa ABC, ele é um setor agressivo ou defensivo? Ele é um setor com risco alto ou risco baixo? Hein, Matheus? Diz lá. Alto. Alto, isso. Aí eu pergunto para você: numa análise econômica financeira, uma análise financeira, eu tenho que exigir um retorno maior ou menor? Maior. Maior. E a minha taxa de desconto tem que ser o quê? Maior. Tem que ser maior. Bom? Então, quando eu analiso um projeto, assim, uma pergunta central que eu tenho que fazer, sem sombra de dúvidas, é: poxa, esse projeto está em qual segmento? Qual setor? Qual é o risco do setor? E esse risco do setor é maior do que do mercado? Ah, se é maior do que o mercado, eu tenho que ter o quê? Um fluxo de caixa com desconto maior, infelizmente. Tá? Trocando miúdos, né, indo direto ao ponto, assim como a gente for analisar, né, para ele dar rentabilidade econômica e financeira, o fluxo tem que estar bem forte, entendeu? E tem que dar um fluxo bom. Porque se eu não der um fluxo bom, num setor muito arriscado, pode ser que o valor presente, né, do teu projeto, o VPL dele, por aí, não, ou a taxa de retorno dele não seja adequada, né? Tá? Beleza? Pessoal, querem que eu. Vamos fazer o segundo ali, ó. Que eu quero compartilhar com vocês ali, aquela de novo ali, ó. Rapidinho. Tá? Que bom que vocês estão vendo também com o professor W. Tá? Agora a gente vai pegar uma outra empresa ali, ó. Vou pegar, né, copiar esses retornos aqui, ó. Só que eu vou tirar a empresa ABC, ó. Tá? Então, nós estamos lá
com o Ibovespa e a empresa XYZ, representando o setor lá XYZ. Aí é o mesmo raciocínio, ó. Inserir, diagrama de dispersão, selecionar dados, né, adicionar, nome da série, risco do beta da empresa ou do setor XYZ, tá? Onde o valor do eixo X é o valor do mercado, lá do Bovespa do S&P 500, e o valor do setor é o Y, matematicamente falando. Tá? E aqui a gente tem, né, o diagrama de dispersão. Só organizando bem, né? Depois vocês fazerem em casa e conferirem, né? Inferior ali. Inferior ali. Tá? Então, calculando aqui para essa empresa, adicionando linha de tendência, linear, ó, equação, linha sólida, lá. Então, nós temos ali, ó, a equação estimada, ó, arredondando ali 0,40. Então, o que ela nos representa ali, ó, para vocês visualizarem bem? Se o mercado sobe 1%, que o mercado, né, ó, o eixo, não ter dúvida, ó, retorno do mercado. E aqui o retorno do setor da empresa, tá? Claro, nesse caso, XYZ que está aqui no nosso gráfico ali. Então, ó, se o mercado sobe 1%, o setor sobe 0,4 aqui, ó, arredondando aqui, ó, 0,4, representando que um setor mais defensivo, ou seja, um segmento onde eu vou ter uma taxa de custo capital próprio e de desconto menor também. Tá? Ok? Tudo bem? Viram como o professor achou ali os dois? É bem simples, né? Estou só usando o nosso ferramental de estatística e conhecimento do mercado financeiro de capitais para a gente ver onde que se encaixa no projeto. Quando a gente for trabalhar o projeto ali, ó, né, a gente vai calcular, aqui está o nosso material de apoio ali, ó, referências, só colocar no painel de apresentação. Tá? Esse a gente calculou, aqui está lá colocado. E daí a gente vai ver o seguinte, né? Ações e setores mais defensivos e ações e setores mais agressivos. Matheus, você sabe qual que é a ação do Ibovespa que tem maior beta? A ação É, específica? a ação específica, Ah, não sei. Essa eu já não sei. É a Gol, cara. Nossa, mas também, do jeito que caiu. É a Gol. A Cirela também tem bem alto, né? A Gol, cara. A Gol é mais de Azul 2 vezes. também. É, Azul. 2 vezes?
Deve Nossa. ser duas, 3 vezes. Dá pra gente fazer, né, agora, né, da Gol, né? Cara, Gol não é 1,7, cara. Mas essa anomalia de mercado mexeu em tudo, né? Mexeu. Mas Altera, não você... altera? Não, altera, né? Joga mais risco, com certeza. É verdade. Mas não podemos esquecer que o mercado caiu lá, que seja lá 35, 40%, a ação caiu 60, 70%. Né? Uhum. Mas é relativo, né? Mas a Mas Gol os é... betas tiveram influência real, assim, porque de jeito que essa anomalia assim, de mercado, ela pode ter extrapolado menos ou mais, porque ela necessariamente atingiu outros setores mais outros que extrapolou, outros, né? extrapolou. Então acho que não, ela com certeza seguiu o beta, mas pode ter muita diferença, né, do que realmente aconteceu. Por exemplo, assim, né? O beta de shopping subiu, né? E beta de shopping não era para ser tão Uhum. alto, né? Você não concorda comigo? Porque Sim. varejo não é para ter tanto risco, né? Empresas assim de shopping assim, normalmente tem receita recorrente, né? Na verdade. Só que Ela agora, anda certinho agora com com o o beta mercado, deve né? ser o quê? Um e pouco. 1, 0,8, 0,9, que seja. Mas agora não, né? Subiu, né? Com certeza. E claro, né? Dependendo do período que você pega para calcular o beta, você tem diferentes valores, né? Por exemplo, se você for pegar os últimos 12 meses, o beta de shopping vai estar muito alto. Mas se você pegar os últimos 12 anos, não, né? O certo é pegar de maior quantidade de tempo, né? Timeline melhor. Acho que 10 anos acho que fica legal, né? Porque a economia muda muito, né? Você entendeu? Uhum. Essa economia muda muito. 5, 10 anos eu acho legal, né? Então tem que ver. Mas olha só, onde que eu quero chegar, assim, pelo menos nessa primeira parte ali, ó. Então, voltando ali, ó, eu tenho o retorno médio anualizado ali, eu estou supondo. Vamos considerar que minha taxa de juros do título público seja 11,5. O retorno do mercado, nos últimos 10 anos lá que eu calculei, deu uma média anual de 17,4. Tá? Ok? Tá? Esse texto está errado. Deixa eu ver aqui. É que esse aqui é a média do setor, tá? É a média 31, que se você for pegar é aqui 12,6. Mas olha só, o que a gente tem que ver, percebam aqui, ó. Então eu vou pegar o custo capital, o RF, que é o risco de mercado, mais o beta daquele segmento, daquela empresa lá, normalmente o segmento que a gente pega lá, 1,24, que multiplica a diferença do 17 menos o RF, que nem o professor colocou ali no quadro para vocês. E aqui eu tenho o meu custo capital próprio de 18,9. Tá vendo ali? Ó? 18. Então, né, qual é a taxa mínima exigida pelo sócio? 18,9. Qual é a taxa mínima exigida para você entrar no negócio? Aí, cuidado, tem que fazer o OC que eu vou fazer na próxima aula, tá? Tudo bem? Agora, qual é o custo capital próprio exigido para a empresa XYZ? É o 11,5 mais 0,4, né, que a gente calculou, que multiplica o prêmio de risco aqui, ó, do mercado. 13,9. Percebam que aqui, ó, esse setor, essa empresa está no setor mais defensivo, né, o setor mais defensivo aqui, ó, mais defensivo, e que eu vou ter uma taxa de desconto menor. Beleza? Pessoal, era esse exercício que eu queria fazer com vocês, né, inicialmente, tá? Para a gente poder entender qual é o valor do financiamento, né, da sua operação. Tá? Não se esqueçam que o RF lá é o custo de oportunidade, tá? Que é o título, que é o 11,5. 11,5 é o custo de oportunidade. É o custo de oportunidade
mais o risco do seu negócio, ou o risco de mercado, mais o risco, né, do setor, do segmento específico. Tudo bem? Pessoal, tranquilo? Foi boa discussão? Gostaram da aula do Zoom? Foi melhor assim? Vocês são quietinhos, né? Tiago, Pedro, vocês que falaram mais. Acho que agora ficou mais fluido. Quando precisa perguntar alguma coisa, já dá pra perguntar e tal. Vou fazer a Ficou próxima muito... assim, né? Tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Leiam o material lá, tá? Leiam o material. Eu vou preparar um exercício para a próxima aula, né? Vou avançar no conteúdo, aí a gente faz o exercício, tá? Para a gente poder desenhar bem, né, a nossa capacidade, nosso custo de financiamento dos projetos, que envolve o custo do capital próprio. Beleza? Turma, se tem alguma dúvida? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo? Tá bom. Então, boa leitura para vocês. Até a próxima. Ah, vocês gostaram da palestra, né? Eu vi que vocês gostaram da palestra, né? Semana passada foi do Corecon. Eu botei o link lá, tá? Na aula 12. Hoje é a aula 13. Tá? Então, pessoal, bons estudos para vocês. E até semana que vem. Eu acho que eu vou fazer macro aqui também, tá? Então, na quarta-feira, eu vou chamar vocês no Zoom. Que bom, Thiago, que você gostou. Que bom. O Michael também gostou, legal. Com você a gente faz mais, né? Pelo menos no segundo semestre. Que agora não vai dar, que a gente já vai entrar férias, aí vai entrar aula e prova substitutiva e acabou o semestre. Mas, pessoal, muito obrigado. Fiquem bem. E até, para muitos, quarta-feira ou quinta-feira. Ah, não, quinta tem feriado, né? Mas até quarta-feira a gente se vê. Tchau, turma. Falou, professor. Tenha uma boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Matheus, Michael, Guilherme, Crisan e Thiago. Estou vendo aqui, né?